O senhor saiu da eleição na disputa pela presidência do partido, a qual o senhor foi reeleito, que foi uma disputa marcada por uma grande voto a voto, né, uma diferença de 6 votos no final das contas, e também bastante conturbada. Foi uma disputa muito conturbada, do ponto de vista do outro candidato, o Givaldo Vieira, pedir recontagem dos votos, etc. O senhor tem um grande desafio pela frente, que é reaglutinar o PT, que pelo resultado da eleição saiu bastante fragmentado da disputa. Qual que é o tamanho desse desafio para o João Coser? Bom, primeiro agradecer a oportunidade. O desafio é grande, mas eu confio muito assim na sensibilidade, na responsabilidade de todos os companheiros e companheiras do PT. Eu já passei por esse processo em outros momentos e disputei inclusive com personalidades ainda mais marcantes. Eu fiz uma disputa há 3 anos atrás com a senadora Ana Rita, que tinha uma história bonita, estava no Senado, uma história assim de esquerda, bastante consolidada. O Perli foi candidato, o próprio Nunes, ganhei naquela vez com 54%, um pouco mais de folga, mas essa eleição, o que ela teve de diferente é que o Givaldo era do nosso grupo, ele sempre participou conosco, foi o nosso deputado estadual, nosso vice-governador, nosso deputado federal, ele que migrou. Então, quando ele migra para um outro bloco e se junta a Irine com a articulação de esquerda, ao próprio Perli, então ele, de certa forma, ele leva uma parte da nossa base social e faz uma chapa do ponto de vista de liderança fortalecida. Mas isso acaba me permitindo voltar para o campo. Eu tinha ficado quase 2 anos sem voltar para o interior, sem conversar muito dentro do PT, porque eu estava num cargo do governo do Estado. E a campanha que ele fez foi uma campanha muito com foco na saída do governo Paulo Artung. Era um discurso fácil, agradável e soava bem para os ouvidos dos militantes do PT. Então foi fácil do ponto de vista do discurso da campanha dele. O que me permitiu ganhar a eleição provavelmente foi a minha história de vida, a minha história militante e o meu trabalho. Então, desculpa, quando o senhor fala que foi fácil no sentido porque não era legítima essa bandeira? Não, olha bem, alguns sim. A Irine e o Perli já votaram contra a entrada no governo do Paulo Artung. Eles tinham legitimidade e articulação esquerda para fazer essa defesa. Os outros foram mudando no tempo. Alguns porque foram saindo dos cargos. Isso quer dizer? Não, alguns foram saindo dos cargos e por conveniência foram mudando de posição. E o Givaldo fez esse debate público sem conversar dentro do seu grupo, da sua tendência. Nós tínhamos uma coordenação de 11 pessoas, 9 eram a favor de ficar. E ele foi contra e ele expôs essa opinião dele pública antes de conversar conosco. Então ele não foi leal ali com o agrupamento dele, que é a Alternativa Socialista, ele mudou de posição. Então as pessoas perceberam que isso era um interesse particular. Mas eu posso contar com mais detalhe. Eu conversei com o Givaldo mais de 2 horas. Eu tinha saído do governo, estava com disposição de ser o candidato a presidente do partido. Uma conversa boa com ele, com o Kleber, presidente do PT da Serra. Nós tivemos dificuldade quando ele me pediu para não ser candidato a deputado federal em 2018. Porque há 4 anos atrás eu abdiquei da candidatura de federal e ele foi o nosso deputado federal e eu fui candidato ao Senado. Porque nós tínhamos apalavrado isso. Mas eu não podia fazer de novo, porque ou eu ia cumprir e talvez não me sentir bem, eu não cumpri a palavra com ele, porque eu sou, a princípio, pré-candidato a deputado federal se não tiver tropeços no caminho. Então aí, de fato, tem um problema. Nós temos 3 candidatos, pelo menos a deputado federal, é uma disputa difícil. Ele falou, então, nessas condições, eu preciso de um tempo para pensar e volto a conversar com você. Não voltou para conversar até agora. Se juntou aos outros, montou uma chapa aí que é legítimo no PT. Então tem legitimidade, ele tem condições de fazer isso. Qualquer militante pode escolher lado, pode escolher e votar. Então eu não acho que foi nada assim anormal. Mas independente do uso político ou não dessa bandeira que o Givaldo escolheu, que era a saída do PT do governo, de qualquer maneira a gente percebe que no resultado da disputa e quando foi feito primeiro a votação sobre ficar ou não no governo, inclusive foram 126 votos a favor de deixar o governo e 124 contra. Foi uma votação também bem dividida. Mas de qualquer maneira se percebe, isso não é de hoje, que havia uma insatisfação dentro do PT em não fazer parte desse governo do Paulo Artung, inclusive porque ele, durante a campanha eleitoral de 2014, apoiou o candidato Aécio Neves contra a presidente Dilma.
E depois disso, já governador, ele deu diversas declarações criticando o PT, criticando a Dilma e inclusive apoiando o impeachment. O senhor não acha que essa bandeira, seja lá a justificativa que o Givaldo usou para trazer esses votos, mas o senhor não acha que realmente havia um descontentamento, que isso é legítimo? É legítimo. O PT hoje é um partido dividido. Metade do partido acha que tem que sair do governo, outra metade acha que tem que ficar. O senhor acha o quê? Eu agora já vou cumprir as resoluções do partido. Por que eu te falo isso? Desculpa, porque, mas o senhor... Não, João deixa, Costa, eu vou falar, okay. Calma. Porque quando nós entramos no governo do Paulo, eu entrei como secretário e os outros, o Paulo já tinha apoiado a Aécio. A Dilma não tinha nem ganhado a eleição ainda, depois a Dilma ganhou a eleição. O Paulo não declarou apoio ao impeachment no primeiro momento, ele falou várias vezes que achava que o processo de impeachment não ajudaria o país. Ele só declarou que o impeachment não era golpe porque faz parte da Constituição. Então eu não quero entrar neste julgamento, mas eu falo que isso era um discurso fácil para o PT e para a própria sociedade, porque falar mal do governo é sempre muito mais fácil, fazer oposição é sempre muito mais fácil. Mas nós estávamos no governo. E quando eu vou para o governo, eu vou com lealdade. Eu não consigo estar do lado de uma pessoa trabalhando com ela sendo desleal. Então eu era leal ao governador e sempre serei grato às pessoas que me dão a oportunidade. É a primeira vez que eu tenho um cargo público. Eu tenho 24 anos de mandato e 2 anos de cargo comissionado. Então não faz parte da minha vida isso. Mas do ponto de vista político, nós temos dúvida, continuamos com dúvida, com relação ao que fazer para frente. Porque a tese deles era o seguinte: nós não vamos nem com Casa Grande nem com Paulo Artung. Então o PT vai sair só com os partidos que votaram, que não encaminharam o voto pelo impeachment. Então nós vamos sair praticamente sozinhos. Sobrou o PCdoB e possibilidade o PDT. Nós estamos aguardando a direção nacional definir uma política de aliança. Com quem que nós vamos poder fazer campanha ano que vem? Que lei eleitoral nós teremos ano que vem? Então tudo está muito cedo para se definir. Então um partido político, quando você chega perto da eleição, uma parte é a parte ideológica, a parte programática, e uma outra parte é pragmática mesmo. Como que você vai compor uma chapa com condições de disputar a eleição de deputado estadual, de deputado federal, de governador? Mas neste ano particularmente está fácil para nós. Por isso que eu acho que reduziram as diferenças e vai facilitar o meu trabalho. Porque a prioridade zero do PT é fortalecer o partido e trabalhar a eleição do presidente Lula. Por este projeto nós vamos fazer qualquer coisa. Se precisar ter um candidato a governador, nós teremos. Se precisar de fazer uma aliança mais ampla, abrindo mão de candidaturas, nós faremos. Porque nós temos um objetivo: voltar a ter um projeto de país. Não importa se o deputado é o Givaldo, o João, a Irine ou o Helder. Se nós não elegermos uma pessoa que aplica políticas públicas para a maioria do povo brasileiro, especialmente os trabalhadores, se for João deputado, ou Givaldo deputado, Helder deputado, mas se o presidente for do PSDB ou um Bolsonaro, Deus queira que isso nunca aconteça, coisa desse tipo, não muda. Então o foco nosso agora está fácil. É organizar o partido, unificar o partido e trabalhar o fortalecimento das setoriais e organizar a campanha do presidente Lula aí. Agora, você vai me perguntar, vocês têm resposta para tudo? Não temos resposta para tudo. Nós não sabemos como vamos fazer isso. Ainda tem todo esse desafio do próprio presidente da República. Em 2014, o PT fez uma aliança com o PDT, na proporcional, que foi muito proveitosa para o PT. Elegeu 2 deputados federais, elegeu 3 deputados à época estaduais, né? Há uma expectativa de se... nacionalmente existe a possibilidade da candidatura, né, de Ciro Gomes à presidência, e o que poderia impedir essa aliança. Como é que o senhor vê essa movimentação? Você acha que é possível repetir essa aliança com o PDT no ano que vem? O PDT é um dos nossos maiores aliados já há algum tempo. Eu, particularmente, tenho uma admiração pelo Sérgio Vidigal. O Sérgio foi muito leal conosco, foi um homem de palavra. Fizemos isso combinado, o governador Paulo Artung sabia disso, outros partidos sabiam disso, e fizemos isso para preservar os mandatos do PT. Então, assim, o Vidigal sabia que tinha desejo de apoiar o Paulo Artung como governador, mas veio para uma aliança conosco, até com alguns sacrifícios, com o seu partido dividido por lealdade. Então nós fizemos isso, foi bom para o PT, elegemos 2 deputados federais pela primeira vez, inclusive o Givaldo com uma votação bem menor
a média dos deputados, que é 80, 90 mil votos, ele foi eleito com 50 mil votos, mas isso faz parte do acerto na política de aliança. Então, naquele ano, nós acertamos. Deus queira que a gente acerte de novo. Então, se depender de mim, o PDT continua sendo o nosso aliado principal e a nossa aliança seria, hoje, se eu fosse constituir, seria de novo com o Vidigal e com o PDT. Acho que ela é boa para o partido. E, nacionalmente, o PDT fez uma defesa intransigente das políticas públicas que nós defendemos. Não mexer na legislação trabalhista, defender o sistema previdenciário atual. Mas o Vidigal votou a favor do impeachment. O Vidigal votou a favor de impeachment, mas se for este o critério, nós não vamos ter ninguém para ficar conosco. Porque todos encaminharam os votos contra o impeachment. Sobrou ali a rede que não encaminhou, mas votou dividida, e os outros partidos praticamente todos. Então, isso a direção nacional vai acumular no Congresso agora de março e vai naturalmente nos dar uma orientação. Mas uma coisa eu posso afirmar, tanto a campanha do Lula quanto a nossa será feito mais à esquerda. Aquele modelo que o Lula montou de fazer um palanque amplo, indo de PMDB e partidos mais à direita, está superado. O próprio Lula já fala isso, porque o golpe demonstrou que esses parceiros, eles não são parceiros leais. Eles, muito oportunistas, se apropriaram do governo, estiveram nos melhores ministérios, nos melhores cargos, mas na primeira oportunidade deram o golpe. Então o Lula tem consciência disso, o PT tem consciência disso e nós também. Então, do ponto de vista partidário, eu acho que o PT retoma o seu caminho, se aproxima mais dos movimentos sociais, sindical, popular, do campo, e faz um movimento à esquerda. Eu acho que isso é até bom para nós, resgata um pouco a nossa história, o nosso passado e os próprios princípios do PT. Então eu estou satisfeito com a linha política e vou trabalhar para construí-la. Vou repetir, não é tarefa simples. Quando você olha para o Estado, você começa a analisar os parceiros, não tem muitos, porque nós perdemos parceiros que nós tínhamos muita admiração, porque a gente fala do PMDB, mas o PSB era aliado nosso, nós apoiamos o senador, apoiamos o governador, tivemos o governo, e o PSB encaminhou integralmente o voto contra a Dilma. Então nós temos problema com partidos que nós prezamos muito, que nós convivemos muito. Então a tarefa do PT nos próximos períodos não é simples. Por isso que o PT precisa de ter determinação no que quer fazer, mas humildade e capacidade de aglutinar. Tenho a impressão que eu vou ter condições de fazer isso junto com os outros. O senhor mostrou nessa votação que o senhor ainda é uma grande liderança do partido, embora o senhor tivesse saído derrotado da última eleição para o Senado e tal, mas o senhor mostrou a sua força. O senhor é uma liderança que tem 2 mandatos de deputado estadual, 2 mandatos de deputado federal, 2 mandatos de prefeito, e governou a capital, vamos dizer assim, no auge do PT, quando o Lula foi presidente. O senhor pegou, vamos dizer, o melhor período do PT, né? E quando o senhor foi prefeito, e sempre como principal liderança do partido, o senhor fez escolhas importantes. Uma das escolhas é essa que a gente estava comentando agora, que foi fazer essa aliança com o governo Paulo Artung. Hoje, olhando para trás, olhando para a história, olhando para as oportunidades que passaram ou as ameaças que sofreu, enfim, esse retrospecto dos rumos do PT, que a gente pode dizer que foi boa parte o senhor que deu esses rumos para o PT nos últimos anos. O senhor acha que o balanço é positivo ou o senhor se arrepende de algumas coisas que o senhor fez, como, por exemplo, a parceria, a aliança com o governo Artung? Eu não me arrependo, não. Eu faria tudo novamente. A única interrogação que eu colocaria, porque é fácil analisar a conjuntura depois do tempo passado, né? A única interrogação é assim, eu deixei de ser candidato a governador quando eu estava no meu 2º mandato de prefeito. Aquilo ali, talvez, se eu pudesse voltar na história, eu faria diferente. Era o Ricardo Ferraz, nós trabalhamos em torno dele, a pedido do próprio governador. O Renato se viabilizou, o Paulo tirou o Ricardo e apoiou o Renato, e nós apoiamos e mantivemos o Divaldo. Naquele momento eu estava em condições de disputar o governo do Estado. Então, se você me perguntar assim, de arrependimento, eu diria o seguinte, naquele momento eu poderia talvez ter abdicado da prefeitura e ter me ousado um pouco mais. Mas eu não fiz isso. Fora isso, eu não me arrependo de nada. Acho que nós fizemos uma bela administração, fizemos parcerias com o PSB, com o PMDB, com o PDT, com vários partidos, e fizemos talvez a gestão mais promissora na cidade de Vitória, com investimentos sociais, infraestrutura. Mudamos o perfil da cidade. Não fiz sozinho, fiz porque tive muito apoio.
O presidente Lula mandou para Vitória 350 milhões. O governador Paulo Artung 60, o Casagrande mais uns 30. Então o que eu fiz foram quase 400 milhões da minha capacidade de articulação com os meus amigos, presidente da República Lula, Paulo Artung e Renato Casagrande. Então isso eu fiz pela cidade, não foi por mim. Por isso que eu não tenho arrependimento, porque eu não fiz os mandatos para buscar outro mandato. Eu fiz tudo que a cidade esperava que eu fizesse, que era possível fazer naquele tempo. Então não tem de minha parte arrependimento. Na política, não ter disputado o governo de estado pode ter sido um equívoco. Eu disse que assim, a gente tem na vida essas oportunidades uma vez. Acho que eu perdi a oportunidade. Compensa, Casagrande foi muito inteligente naquele momento, enfrentou e acabou virando governador. Então isso faz parte das decisões. Na vida da gente, quando a gente acorda de manhã e sai, já é tomando decisão e correndo risco. Eu tinha muita coisa andando na cidade, eu achava que era importante concluir aquelas obras, investimentos importantes, e fiz a opção de ficar e me sentia bem representado pelos outros também. Então eu acho assim, não tem arrependimento de minha parte. O meu desafio é continuar trabalhando, eu não tenho um inimigo em Vitória, os meus adversários são no campo da política, internamente somos companheiros, uns mais próximos, outros menos próximos. Eu tenho um desafio sim, que é unificar o PT. Agora, esse desafio de unificar o PT, eu acho que passa necessariamente pelo esclarecimento de algumas acusações que foram feitas pelo Givaldo, inclusive em relação à chapa do senhor. Ele disse, por exemplo, que alguns delegados foram cooptados de última hora, inclusive foram pressionados por prefeitos, que esses delegados, alguns trabalhavam em prefeituras e acabaram sendo pressionados e mudaram o voto por causa disso. Eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que isso é muito ruim para o partido, inclusive para o compromisso do senhor de reaglutinar o partido. Agora, de qualquer maneira, algumas coisas uma outra coisa que eu queria que o senhor esclarecesse. Por que o voto foi secreto, foi fechado? Então, deixa eu te falar. Primeiro, o seguinte, esse argumento é muito ruim para o PT e é péssimo para eles. Nós não tínhamos nenhuma estrutura nessa campanha. O Givaldo tinha 2 deputados federais, com quase 30 assessores trabalhando no interior. Nós tínhamos uma parte do mandato do deputado Honório trabalhando na campanha deles. Eles nomearam gente em cargos naquele momento. Eles ofereceram emendas parlamentares, municípios que os companheiros tinham vindo para a nossa chapa. Eles pediram para sair da nossa chapa porque o deputado deu emenda de 300 mil, de 500 mil reais. Vereadores saíram da nossa chapa. Eu não falei isso publicamente porque isso não ajuda o PT. Quem usou a máquina, quem usou o dinheiro, quem usou o cargo, não fomos nós porque não tínhamos nada para dar. Eles fizeram isso, só que isso não traz o coração. Se os votos tivessem sido todos secretos, nós teríamos ganhado todas as votações, algumas por 20 votos de diferença, 15, 30 votos. Porque a militância do PT não concorda com a formulação que foi votada integralmente. Inclusive uma que você não contou aqui, não é sair do governo do Paulo, foi votada uma resolução para sair de todos os governos que encaminharam o voto contra Dilma. Nós temos quase 100 pessoas que estão trabalhando em municípios que vão ter que deixar os governos municipais, prefeituras que eles ajudaram a eleger. Nesta deliberação tem uma dose de insanidade, de desrespeito aos companheiros que estão lá trabalhando. Tudo isso agora. Eu fui conversar com o governador Paulo Artung para pedir o PMDB para se aliar ao Givaldo na Serra, a pedido de Givaldo. O Givaldo conversou com o governador Paulo Artung, conversou com o Luiz Carlos Moreira, estavam trabalhando uma aliança, não deu certo. O Givaldo me ligou me pedindo, fala com o governador. Eu fui falar com o governador sobre isso. Ontem, ele queria o PMDB na aliança com ele na Serra. Não deu certo, foi para o Difas. Então assim, você não pode mudar e fazer um discurso de acordo com a conveniência. Por isso que eu admiro a Irine, a articulação de esquerda, porque eles são contra Paulo. Eles não defendem, eles não buscam apoio, eles não concordam. Ali é uma linha política. O próprio Perli. O Perli, ele não defende, ele não faz isso. Então assim, você não pode assim fazer um movimento eleitoral de acordo com a conveniência. Você tem que ter uma linha. A Irine é de esquerda, a articulação de esquerda, ela tem uma posição, uma postura. Ela faz um combate, assim, vamos chamar assim, a minha posição é de caráter mais ideológico. Eu respeito mais, porque ela tem as posições mais firmes. Agora, mudando de acordo com a conveniência, o PMDB servia para apoiá-lo na Serra. E serviu para apoiá-lo em vários municípios, que estiveram junto em vários municípios. Mas aí você faz... Se eu tivesse... Passou a eleição
Se nós tivéssemos saído do governo Paulo Artung naquela época, eu não ia ter 50% dos votos, não. Eu ia ter 60%, 70% dos votos. Os votos que não vieram todos para mim foram exatamente por causa dessa defesa de sair do governo. Você tem razão. Esse tema, eles foram muito inteligentes do ponto de vista da campanha. Defender. Como eles não podiam falar da candidatura, da minha história, eles acabaram pegando um tema político muito sensível ao militante do PT, que está realmente irritado com quem tirou o mandato da Dilma, porque foi uma violência. E o PMDB comandou esse processo. Os outros participaram, mas o comando do golpe, o comando do impeachment foi do PMDB. Então eu compreendo esse sentimento militante, eu compreendo isso. Mas a vida anda para frente. Então nós temos desafios para frente. E não duvido que no futuro a gente tenha que reencontrar o PMDB. Aqui ou em outro estado brasileiro, isso faz parte. O modelo partidário hoje não nos permite falar, eu não faço mais, nunca mais na minha vida uma aliança com o PMDB. O modelo partidário não existe. Se mudar, nós temos países que é assim, você tem o Partido Democrata, o Partido Republicano, e você sabe que são água e óleo. Aqui não, aqui é um amontoado de sigla. Nós temos um vice do DEM. Estamos no governo do DEM, que é um bom governo, inclusive, em Montanha, um vice excelente. Nós estamos participando daquele governo. Eu fui no palanque daquele governo. A prefeita era assim uma pessoa extraordinária. Com orgulho ganhamos lá com ela. Então, assim, defender alguém para aquela cidade, ela era a candidata mais importante. Então, assim, nós vamos ter que conversar muito ainda internamente no PT. O que significa entregar os cargos do governo Paulo Artung? Qual vai ser a orientação do PT para os seus filiados em relação à saída do governo? Isso significa uma saída da base? Quer dizer, vai ser uma orientação também para os deputados estaduais para saírem da base do governo? Não, primeiro assim, a decisão não é minha, nós temos agora que compor uma direção, vai ter uma executiva. Essa executiva vai conversar com os deputados e com os cargos comissionados dos municípios do estado para ver como que faz a aplicação da resolução. A resolução, ela fala isso, ela indica não só a saída do governo, como uma oposição ao governo, mas isso depende muito do perfil dos deputados. Não faz parte do nosso modelo partidário. O PSB, por exemplo, aqui disputou, Casa Grande disputou com Paulo. Os deputados do PSB não estão na oposição, literalmente na oposição. Então o modelo brasileiro é assim um pouco flexível. Mas nós vamos conversar dentro do partido para ver o que os nossos deputados têm disposição de fazer. Nós não vamos sair batendo a porta com o governador, estamos no governo até hoje, o Carlos está lá, fomos respeitados no limite do pactuado, vamos continuar ajudando o Espírito Santo. Agora, naturalmente, seremos um partido com mais independência. A partir desse momento, é um partido com mais independência. Um partido com mais independência vai mais para a rua, cobra mais. Isso é legítimo e acho que se faz bem para o PT. Neste momento, isso faz bem para o PT. Então, não tem de minha parte. Eu defendi continuar no governo em função das minhas dúvidas com relação ao que nós vamos fazer o ano que vem. Tem gente que tem muita convicção, eu tenho mais dúvidas porque o cenário de 2018 não está definido. Nem no Brasil, nós vivemos um momento de poucas lideranças nacionais se destacando e nem está definido no Estado. Então nós temos muitos desafios ainda pela frente, mas espero ter assim sabedoria, peço muito a Deus, espero ter a colaboração desses líderes. Acho que a gente agora tem que baixar a temperatura, compreender que esse processo passou e vou repetir, não é a primeira vez, disputa no PT a gente faz a vida inteira. A disputa com a Ana Rita, com o Perli, ela foi muito mais dura, porque eram assim, autoridades, né? Eu estava disputando com a senadora, com o Perli, que é a história viva do PT. Era muito mais difícil para mim. Agora não, agora eu sabia que era uma disputa pragmática, de interesse. Por causa de deputado federal, por causa de má vontade. Aquela não, por causa do governo Paulo Artung. Aquela era uma disputa mais ideológica, era assim, concepção de partido, ideia de partido. Eu diria que para mim a outra foi mais difícil. Por mais que essa tenha parecido mais apertada, numericamente, os votos, como eles têm os cargos, eles têm uma presença grande no interior, era mais fácil controlar os votos abertos. O voto fechado, que faz parte das normas do PT, voto aberto ou fechado, normalmente as direções são eleitas com voto fechado. Isso faz... Só uma frase também, porque esse ano mudou, né? Porque quando era o PED, votava no município, votava para todos. Então teve uma mudança, inclusive, que não foi defendida por nós. Essa mudança foi defendida pelo Muda PT.
Isso foi introduzido a partir deles, senão o voto poderia ter sido direto. No voto direto poderia ter dado o mesmo resultado ao outro. Mas assim, estou grato, acho que foi bom. No meu caso, eu acho que os votos que vieram para mim foi reconhecimento do meu trabalho, entendeu? Consideração, gratidão, porque eu sempre estive muito presente. E para terminar, eu até tive um voto a mais que a chapa. Teve uma pessoa que votou na chapa deles e votou em João Cosner para presidente. Então assim, estou tranquilo, estou feliz. Gostaria que não tivéssemos aumentado tanto a temperatura, mas é da vida, Deus vai cuidando disso aí. Para terminar, nesse momento que o governo Paulo Arthur está passando por um momento de crise, né? Teve a crise da segurança, logo depois teve a questão das delações, né? Envolvendo o governador, do ex-governador, enfim, de várias lideranças do Estado. É mais fácil para o PT sair do governo nesse momento? Para mim, não. Eu aprendi nessa disputa de agora, a palavra entre assim, companheiro e colega, entendeu? Eu sou muito companheiro. Companheiro é aquele cara que está perto do outro quando ele está com dificuldade. Quando você está com dificuldade na vida, eu estou mais próximo de você, estou mais solidário, tento te ajudar, então sou seu companheiro. Colega é aquele cara que vive do seu lado. Na hora que você entra em dificuldade, ele cai fora. Eu não gosto disso. Acho, inclusive, que não é bom para o PT. Então, a nossa saída do governo não está se dando por isso. Inclusive, até nisso beneficiou a chapa deles, porque o PED se deu no meio da mobilização da polícia. Então, falar mal do governador, xingar o governador, era quase charme. Então, nós disputamos, então assim, eu não comemoro isso. Eu acho que nós temos que torcer para o governador recuperar, para o Estado melhorar, dar a volta por cima. Agora, as apurações éticas, quem usou o dinheiro, quem não usou o dinheiro, aí cada um tem que responder. Mas eu acho assim, quando o barco está afundando, ser os primeiros a pular fora, não conte comigo. Eu gosto de ajudar as pessoas em todos os momentos.